Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao debate político hoje, domingo. Estamos aqui para lhe proporcionar o melhor debate a nível nacional. E para hoje escolhemos três temas que marcam a atualidade nacional. E vamos começar por analisar a questão da Comissão Nacional de Eleições, que propõe a repetição do processo de votação em 4 municípios, e a questão que não quer calar: quem serão os gestores do processo e quais serão as implicações deste processo. Sabe-se que no dia 10 o Conselho de Ministros marcou para dia 10 de dezembro a votação em alguns municípios em que o Conselho Constitucional entendeu que havia necessidade de poder se repetir o escrutínio, alguns sítios na totalidade, alguns sítios de forma parcial. O segundo tema, vamos analisar o retorno da Renamo na Assembleia da República. A Renamo volta ao Parlamento com camisetes e mensagens de protesto. Sim, o último tema, vamos analisar aquilo que é: o governo não consegue reabilitar a Estrada Nacional número 1, mas diz ter planos de construir estradas alternativas. E para nos ajudar a analisar estes três temas que elegemos para o dia de hoje, contamos com Camilo da Silva, que é representante da Frelimo. E depois temos o Jacob Semene, que é o representante do PIMO, assim que é. E por fim temos o representante do CID, assim que é, representante do MDM. A qualquer momento certamente poderemos contar com o representante da Renamo, que ainda não chegou, mas enquanto não chega nós vamos avançar com os convidados. Os três convidados estão aqui nos estúdios da FTV hoje, domingo, e para já vamos começar, vou começar mesmo com o Camilo, em relação ao ponto que elegemos para o dia de hoje, relativamente àquilo que é a questão da repetição do processo eleitoral em 4 municípios e provavelmente as implicações, a verdade, os pontos que nós estamos a colocar: quem serão os gestores, tendo em conta as pessoas, os gestores atuais são aquelas pessoas que estão a ser criticadas, e sobre as implicações. A primeira questão é esta, Camilo. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas do painel, boa noite, caro Moenha. Bom, eu primeiro se calhar ia trazer meu ponto prévio. Um ponto prévio, sim. Ia falar daquilo que é um problema crónico na cidade e no país em geral, mas principalmente na cidade de Maputo, que é a questão dos raptos, que está-se a tornar insustentável esta questão dos raptos. Não vislumbramos uma digamos, alternativa para escamotear, para minimizar. Para mim era mesmo acabar com esta situação. Mais uma vez apelo aqui às entidades competentes, o Ministério do Interior, que crie, nem que seja preciso, é um apelo que faço aqui às câmaras, nem que seja preciso importar uma brigada anti-rapto primeiro, depois para dar uma capacitação, nem seria uma capacitação, mas organizar uma brigada nacional anti-rapto, especializar uma brigada, dotar essa brigada para esta questão dos raptos, e depois podemos replicar para outras áreas, crimes cibernéticos, branqueamento de capitais, etc. Mas neste momento o que mais preocupa é esta situação que se está a tornar cada vez mais insustentável. Ao longo desta semana tivemos uma situação um tanto constrangedora e alarmante, em que, para além de quererem raptar em plena 24 de julho, numa hora de muito movimento, ainda passaram por cima do carro da pessoa que queriam raptar, porque esta pessoa saltou do carro, da bagageira do carro. Estão imagens chocantes. Não sei em que estado a pessoa está, porque depois não houve coisa. Temos a situação da rapariga, que até hoje está no cativeiro. Quer dizer, são situações que, independentemente se não fazem parte da nossa família, mas fazem parte da nossa sociedade, e que nos toca, porque não é fácil estar a viver num cativeiro em condições que a gente não conhece, e acima de tudo andarem a extorquir valores exorbitantes. Pessoas até se calhar nem têm esses valores, fazem tripas do coração para poder angariar esses dinheiros
para poder ter os seus familiares de volta. Portanto, mais uma vez, um apelo às instituições, principalmente ao Ministério do Interior, na pessoa, sabemos que o Ministro Ronda é implacável nessas coisas e que, se for preciso, vamos buscar fora, a título de exemplo que fizemos em Cabo Delgado, façamos também nesta questão de raptos. Agora, falando da questão que me coloca, Caranguenha, em relação à repetição de, se não me engano, são 41 meses, se não me falha a memória, 41 meses de voto na Cala Porto, e temos uma autarquia que é na totalidade, que é Marromeu, não é? E eu acho que, efetivamente, nós temos que perceber, e é isto que não veio à tona, o que efetivamente aconteceu nestas mesas para ver esta repetição, não é? Eu acho que nós devíamos saber primeiro o que aconteceu, para depois, face isto, sabermos como até responder esta questão, se as pessoas que estavam lá são idóneas ou não são idóneas, para poder, digamos, dirigir este processo. O mais agravante é que quem faz este volte-face de repetição nestas mesas de voto é o Conselho Constitucional, não é? De uma coisa que saiu do distrito. As CDEs têm aquilo que é efetivamente o dever de poder fazer averiguação de tudo que foi irregularidade neste processo, nessas mesas. Vou falar em particular desses lugares que vão se repetir, não é? Se houve irregularidades, deviam ter sido detectados logo a priori, não é? Mas foram detectadas lá pelo Conselho Constitucional, depois do Conselho Constitucional pedir os editais e as atas das mesas de voto. Por isso é que eu digo que como foi uma constatação depois de se pedir as atas e os editais da mesa de voto, passou pelo distrito, né? Era o distrito, eram os tribunais distritais que deviam ter, digamos, detectado isto. Faça isto e faça também aquilo que foi o pronunciamento de um dos juízes do Tribunal Supremo, em que reivindica aquilo que é o papel dos tribunais na sua generalidade, e diz que o Tribunal, ou que o Conselho Constitucional tirou os poderes aos tribunais por causa das decisões que tomou. A minha pergunta é ok, nesses sítios, nessas mesas, os tribunais tinham detectado essas irregularidades? O que é que foi feito na altura? Se não, as guerras judiciárias entre os órgãos judiciais não são aqui chamados. Eles que façam as guerras deles internamente, porque o Tribunal Supremo, se tivesse algum pronunciamento, não havia de ter cancelado aquela conferência de imprensa antes do anúncio dos resultados, a homologação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Havia de fazer esses pronunciamentos todos que fez na altura, antes do pronunciamento, do que depois, porque acaba por nos pôr confusos. Entanto, como instituição, qual é a instituição, o que faz, o que não faz? O juiz Pedro Nhantitima foi claro, foi explícito, etc. Aquilo que é o papel dos tribunais. Tudo bem, mas os tribunais fizeram bem os seus papéis, principalmente os distritais, nesses lugares que vamos ter a repetição. Eis a questão, não é? Se o Conselho Constitucional fez bem em pedir as atas para poder fazer a averiguação com aquilo que os partidos políticos tinham em seu poder, não é? É outra questão. Será que, efetivamente, esta medida tomada de repetir só em algumas mesas é a mais correta? É isto tudo que nós precisamos, são respostas que nós precisamos ter
e que não temos. Estás-me a fazer uma questão pelo qual eu vou dizer sim, mas se satisfaz ou não satisfaz, não sei. Porque a oposição, neste momento, os partidos da oposição, neste momento, podem não estarem satisfeitos com aquilo que foi a deliberação do Conselho Constitucional, porque se calhar queriam mais. Será, eu, no meu entender, estive a fazer algumas contas, tem que ser, digamos, tem que haver um esforço tremendo da oposição para poder ganhar nestes lugares. Tem que haver um esforço. A irmos assim, a queima-roupa para essas eleições, e acho que é por isso que a Renamo está a pedir adiamento dessas eleições dia 10, a irmos assim a queima-roupa, de certeza absoluta que os resultados vão ser os mesmos. Vão ser os mesmos. Muito obrigado, Então, Camilo. há um rol de perguntas que temos que carece de respostas para nós podermos satisfazer aqui os telespectadores e até mesmo a nós mesmos que não conseguimos encontrar. Porque o acórdão do Conselho Constitucional, apesar de eu encontrar algumas, não sei se é assim que se diz em direito, algumas justificativas, como é que se diz em direito? A base jurídica. Sim, para poder justificar algumas decisões do tribunal. Sim. Fundamentação jurídica. Exatamente, as fundamentações jurídicas. Nós ainda encontramos lacunas na própria fundamentação, há coisas que não estão fundamentadas. Sim. Não é que não encontramos a fundamentação. É aí que encontramos este rol de perguntas. Obrigado, Camilo. Permita que eu passe para o Jacob Sebin. Jacob Sebin, a questão que eu lhe coloco, vamos repetir-se um processo, alguns sítios de forma total, alguns sítios de forma parcial, mas a questão que lhe coloco, temos os mesmos gestores que provavelmente são tidos como problemáticos, olhando para aquilo que a sociedade diz, aquilo que a oposição diz. E certamente isso aqui também esse processo vai implicar dinheiro, custos adicionais. Como é que olha para este processo com essas mesmas pessoas que, segundo a opinião pública, segundo a oposição, são os criadores, são os responsáveis para esses problemas que nós registramos nos processos eleitorais? De que forma pode-se garantir a transparência eleitoral nesses sítios com essas mesmas pessoas, com essas mesmas instituições? Meu caro Mário, e muito boa noite. E agradeço o convite e agradeço também a presença dos meus pares e representando os partidos no Parlamento, no caso da Frelimo e o MDM. Então estamos aqui perante pessoas que podem nos ajudar a avaliar o ponto de vista que o PIM traz. Mas acima de tudo quero saudar com Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e boa noite a todos. E eu penso o seguinte, que o que ganhamos como moçambicanos ao longo da história é o direito à nacionalidade. Somos moçambicanos e somos Moçambique. Sim. Estamos aqui. Ninguém nos confunde com uma província ultramarina. Sim. A soberania é nossa. Quando nós entramos no processo de assumir-se como independente perante o mundo, tivemos problemas da guerra civil. Esta guerra arrastou-nos até 16 anos. Mas tiramos alguma lição nesta guerra. Por que esta guerra? Crescemos muito, porque mais tarde entendemos que havia necessidade de nos identificarmos como moçambicanos, não como inimigos internos. E ganhamos um troféu que se chama democracia de Estado de Direito e democrático. E, entanto, vamos entender que o que ganhamos com a guerra, esta oportunidade de estarmos aqui, diversos partidos políticos, um processo de 94 até hoje, está a tentar levantar e cair, mas transmitindo a minha experiência do partido PIM, partindo do princípio que eu fui combatente da Frente de Liberação de Moçambique. Sim. E assisti, participei num processo administrativo da transição da independência
das Forças Armadas Portuguesas para as Forças Populares de Libertação de Moçambique, criação do governo de transição e tudo. Participei dessas épocas todas. O nascimento da Renamo como um grupo concretamente ficou descontente em relação a alguns processos que não vamos comentar aqui agora. E então tive a sorte também, em 1994, de ser um dos candidatos à presidência da República, ainda com 35 anos feito naquele ano. E, entanto, dali assisti o percurso para onde é que nós estamos a caminhar. Escolhemos a democracia de Estado de Direito Democrático, Guenha. Sim. Esta escolha foi por habilitação de um povo que, quando cresce, por exemplo, alguém está numa turma, estudou, passou da 5ª classe para a 6ª classe, então é um ganho, não é? Está a evoluir. Mas o nosso povo ainda nem existia como povo, mas fomos mergulhados numa guerra e tínhamos que arranjar uma solução que até agora o país vive um apagão nacional. Um apagão nacional. Ninguém entende nada, Camilo, em relação à democracia. Não há nem a Frelimo, nem a Renamo. Nem os professores que nos falam lá, que nos avaliam, não entendem o que é democracia. Não estão habilitadas para falar da democracia, porque eles próprios precisam de passar. O nosso amigo, alguns gostam, não gostam, Amadi Kamal, um comentarista de uma das televisões, que não vou fazer publicidade na sua, acabou emitindo, semana passada, essa quarta-feira, semana passada, disse o seguinte: não é fácil a gente responsabilizar o indivíduo para resolver uma equação matemática para um indivíduo que não aprendeu aritmética. Esse indivíduo vai fazer o quê? Um povo que saiu da escravatura colonial, não está a ver, não? E passou por uma ditadura única. E hoje, de repente, é um Estado de Direito Democrático. Não entende o que é democracia. E o pior de tudo, os juízes hoje estão se queixando. Quer dizer, não percebem como é que funciona a articulação entre o eleitor com a mesa de voto. A mesa de voto não se vê como se articula com a Comissão Distrital de Eleições. Então, quer dizer, há uma série de coisas que todos estão sendo surpreendidos. Meus caros, este é Estado. Temos que ser sérios. É Estado. Não podemos viver na base de palpites. Não há nenhuma vergonha. Aquilo que eu tenho dito, 2018, 19, 20, 23, 24. Vamos reiniciar o país. Vamos a semestre zero. Enquanto nós não dominamos nem o Conselho Constitucional, nem o Tribunal Supremo, veja, quer dizer, já também luta entre o Conselho Constitucional, puxa brasa para o seu lado, e o Tribunal Supremo. Quer dizer, temos uma situação tão difícil. A oposição também, quer dizer, coitadinho, quer dizer, deixa tipo, vou falar com o meu par aqui da oposição, quer dizer, vão queixar a quem vos prejudica. A partir de quando que a Frelimo, com a Lúcia Ribeiro, da Frelimo, está a ver, não? E ela tem cores políticas dela, está a ver, não? Já passou aí o Gamido também, da Frelimo, toda a gente sabe disso. Já esteve aí o juiz mundial também, até apareceu no Comitê Central com camisetas da Frelimo, está a perceber? Estamos ainda numa máquina monopartidária que não foi ainda despartidarizada, não foi ainda educada para gerir um sistema multipartidário. E concretamente, quer dizer, cada dia que se passa, estamos entretendo o povo. E finalmente jovens já acordaram. Isso que vocês aqui parece que não estão nos ajudando melhor. Todos esses que estão atrás do Venâncio Mundial, estão atrás da Renamo na rua, não está a mexer com as coisas, estão já a procurar concretamente incubar uma nova liderança. Onde a Frelimo, como histórico, vai perder protagonismo, e já perdeu, e a Renamo está quase a perder porque quer ainda gerir esta massa toda que aparece a exigir uma agenda da mudança governamental como se fosse um assunto de um partido político. Um partido político, a sua liderança é diferente em relação ao movimento. Eu tenho recordações muito boas quando a Frelimo era movimento onde eu militei. Naquela altura não havia o problema de raça, não havia o problema de sexo, não havia o problema de regionalismo, não havia o problema de cores políticas. Era um movimento que todos entravam. Mas quando em 77 ficamos um partido único, começou então a dizer que aquele que é polígamo não pode ser membro do partido.
Já viu? Começou. Quer dizer, tantos problemas que criaram que no fim ao cabo os régulos já foram expurgados. Não podia ser membro do partido, porque eram saudosistas coloniais. Então, tudo isso acabou concretamente criando uma rede de descontentes que foram reforçar os tais bandidos armados. E fomos obrigados a ter que conversar com eles, porque já estavam aqui na Ponta Vermelha. Está a ver? A disparar. Apertar da cama, olha, ou assaltamos ou então, como que? Que não há assalto, vamos negociar. E graças a Deus, foi muito bom, propôs muito sangue. Então, é por isso, na realidade, não podemos repetir o mesmo erro. Continuar a oposição a buscar vitória, num processo em que a própria oposição nem se percebe que a separação de poderes não se faz pela camisa. O Camilo tem camisa branca e eu tenho da cor azul, claro. Gravata vermelha, azul. Tá? Cada um de nós escolhe o que achar. Mas o Estado não pode ser gerido dessa maneira. É uma questão de agenda. Então, ganhamos duas coisas, meus caros moçambicanos. Ganhamos a independência, somos cidadãos, o país é nosso. Segundo, ganhamos o espaço de direito democrático. Mas não há nenhum mal em Guenha, tá a ver? Todos nós matriculados num governo de confiança nacional, em que todos nós estamos aqui para gerir uma coisa. O que é que nós queremos? Queremos gerir aquilo que se chama a independência real. O que é que significa? Como dizia os jornalistas, vossos pares, outro dizia, bem, não estou a especular, estou a falar aquilo que aconteceu. Ele dizia que a soberania está no biquíni. Está a perceber, não é? Um dos vossos colegas. Está a ver, não é? Então, também o que eu quero dizer é o seguinte: perante o mundo, aqui onde estamos, a soberania está na independência econômica, meu caro. Agora, você quando continua, porque o seu governo está a marcar eleições com dinheiro emprestado ao estrangeiro. Ganhou eleições, só onde tem. Estamos 50 anos já. Um minuto mesmo para fechar a sua intervenção também. Um minuto para fechar. Mas sabe, eu só vou falar isso só, porque o resto deixa eu falar. Eu estou demitido, não falo das eleições, porque não concordo que este país tem capacidade de fazer eleições. O país está na falência total, vamos reiniciar o novo Moçambique. Repito, vamos reiniciar o novo Moçambique, onde todos temos que ser alfabetizados para conhecer a separação dos poderes, a separação do Estado com o governo, o partido com o governo. Temos que aprender num regime de confiança nacional. Não é a Fernando estar sozinho ali a pregar. Está a ver? Obrigado, Sr. Vamos voltar mesmo para poder explicar o que é isso de reiniciar Moçambique. Mas permita-me dar a palavra ao colega do painel. Obrigado. Colega, é o seguinte, a questão que eu lhe coloco. Vamos já a um escrutínio, por imperativo da lei, tem que se realizar 2 finais de semana depois do processo eleitoral. A verdade é que vai se repetir um processo eleitoral e que a lei prevê a questão da repetição de resultados, mas prevê em circunstância em que essa repetição surge por inerência de um processo normal, em que foi só um processo e que no meio dessa transparência não se atingiu as metas. É nessa circunstância em que a Constituição abre a repetição. Mas desta vez vamos a uma repetição de irregularidades. Numa situação em que há estas evidências de que as pessoas teriam provocado esses problemas. A questão que eu lhe coloco, quem paga isto tudo, é certo que o Estado vai pagar, mas deveria pagar em situações normais. Mas não nessas situações em que dizem que há essa informação de que esse processo todo foi provocado. E como que ficam essas instituições que outrora realizaram esse processo e essas instituições são tidas como instituições não muito boas, porque prejudicaram alguns partidos? Como que ficam essas instituições e como que olhamos para este processo? Boa noite. Cumprimentar aqui aos meus pares, cumprimentar a si e aos telespectadores amantes deste programa de debate político. E depois disso, queria pedir, tenho duas coisas importantes que quero dizer. A primeira tem a ver com o anúncio do edil do município da Beira, que de forma categórica e de forma sábia apresentou a ideia de que ele vai pagar aos funcionários do município da Beira o 13º. Diferentemente do que o governo de Moçambique anda a dizer, não sabe se vai pagar o 13º, não sabe se vai pagar o 12º salário, não sabe. Nós estamos
sujeitos a uma incerteza como país. Não sabemos, não temos objetivos, não sabemos para onde é que nós vamos como país. Agora, está claro que há um conjunto de moçambicanos que não estão no governo, mas que têm capacidade de conduzir este país para o bom termo. O exemplo claro está a ser apresentado pelo edil da cidade da Beira. Posso dizer um outro edil que eu acho que está a apresentar resultados favoráveis ao país, o edil da cidade de Chimoio, também está a mostrar que este país tem indivíduos com cabeças, com indivíduos que pensam e que podem ajudar o país no seu crescimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é este ligado às eleições. Tenho duas coisas a dizer sobre este assunto. Nas eleições deste ano, o que nós vimos foi ver uma Frelimo incaracterística, mas peculiar. Não sei, vou tentar explicar o que estou. Vimos uma Frelimo que, de 94 até as eleições de 2019 sim, era uma Frelimo que saía das urnas a festejar o resultado, a mostrar que nós ganhamos o resultado. E este ano eu estive nas mesas e, como tenho estado sempre em todos os processos, não vi uma Frelimo que festeja nas mesas. Vi uma Frelimo que abandonou as mesas na cidade de Maputo por sentir que perdeu as eleições. E depois, na sua peculiaridade. Por quê? Porque sempre foi uma Frelimo fraudulenta, foi uma Frelimo que, de incompetência, foi uma Frelimo que apresenta os resultados que interessam ao partido Frelimo e não à vontade do povo. Por isso, a Frelimo se apresentou com essas duas características nestas eleições. Agora, indo concretamente ao que me coloca, as perguntas que me coloca, nós estamos a desaguar nesta. Um país, qualquer país ou qualquer governante que queira governar um país deve ter legitimidade. Se não tens legitimidade, tu não vais governar, não vais respeitar a lei, não vais ter capacidade de desenhar políticas macroeconómicas que ajudem o país, não vais ter uma legislação própria que ajude o país a crescer. Vais ter essas situações que nós estamos a ter. Porque as pessoas eleitas são aquelas que não foram eleitas, quer dizer, a sua eleição não respeitou a vontade do povo. E a vontade do povo tem que sobrepor-se à vontade de qualquer pessoa. É isto que está a minar o desenvolvimento deste país. Então, há uma necessidade, como diz aqui o Jacob Sibindi e o MDM por várias vezes, há que dar um restart para este país. E se nós conseguirmos fazer isso, e o primeiro passo que devemos fazer é aquilo que o saudoso presidente da Câmara dizia. Na comissão de eleições deve haver paridade. E nós retirarmos na comissão de eleições a sociedade civil. Porque a sociedade civil que se apresenta nos órgãos eleitorais é uma sociedade do Partido Frelimo, é uma sociedade escolhida a dedo e qualquer dia que alguém me perguntar, eu posso dizer, este é isto. Pelo menos no meu distrito, eu conheço as pessoas, são amigas, vivemos com elas. Eu conheço, posso dizer, este aqui apresentou-se aqui como da sociedade civil, mas é do Partido Frelimo e representa este escalão. Como é que você vai buscar um presidente, por exemplo, da juventude, para você colocar no órgão eleitoral e você dizer que é da sociedade civil? Então, se espera resultados iguais a esse. Aqui o que nós temos que fazer, este processo eleitoral interessa aos partidos políticos, o que nós devemos fazer é pegar os partidos políticos e colocar lá, e retirarmos da sociedade civil. E depois, todos aqueles que estiveram neste processo, desde o presidente da Comissão Nacional de Eleições, o diretor do STAI, os diretores, todos deviam ser removidos e nós entrarmos para um novo processo eleitoral com outras caras, porque estes provaram de forma clara a sua incompetência. Como é que numa assembleia de voto, onde nós temos, por exemplo, 7 mesas, e você quer fazer um apuramento, daquele, e você só apresenta um edital original. O resto dos editais são editais inventados. Como é que nós vamos ter esses resultados? Como é que nós vamos ter um país transparente dessa forma? E as pessoas que vão tomar o poder sem legitimidade, querem governar a quem? Querem nos governar sem que nós tenhamos dado o voto. Eu tenho certeza clara e absoluta. Os números apresentados pelo CIP, os números apresentados pela RENAM, os números apresentados pelo MDM e outras organizações da sociedade civil estão muito próximos. Não obstante ter se negado a dar os editais aos partidos políticos no momento certo. Não foram dados os editais e com 88%, por exemplo, no caso do MDM, conseguiu ter os editais na cidade de Maputo ao nível de 88%. Os resultados são próximos daqueles que são apresentados pela RENAM e aqueles que são apresentados pela sociedade civil. Agora, os únicos que têm maioria no órgão eleitoral e que é o próprio Partido Frelimo,
e que é a maioria, são os únicos que têm resultados. Quer dizer, todas essas organizações da sociedade civil, será que combinaram para trazer esses resultados? E os partidos políticos, o caso do MDM e RNAM, têm esses editais originais. Por que o Conselho Constitucional, os órgãos eleitorais não recorreram a esses editais para usarem esses editais para produzirem resultados e foram produzir resultados com cópia? Está claro aqui que não há dúvida nenhuma que aqui o que está a acontecer é que o Partido Frelimo controla as instituições do Estado e faz de Moçambique aquilo que entende, faz de Moçambique aquilo que quer, faz de Moçambique o seu meio. É por isso que, quando algumas pessoas estão no governo, chamam Moçambique de pérola de Índico, quando já descem para o outro lado, começam a ver os problemas que nós estamos a ver. Começam a reclamar, começam a dizer que aqui não correu bem, começamos... Quer dizer, se nós estivéssemos de forma clara a respeitar a lei, não haveria esta confusão que está a acontecer entre o Conselho Constitucional e o Tribunal Supremo. O que está em causa aqui é que há ordens superiores neste país, que são elas que determinam como é que nós temos que viver. E este é o grande problema. Eu não sei se na realidade nós estamos independentes, ganhamos a tal independência ou ganhamos a democracia. Estes passos estamos a ter porque a Frelimo nos interessa, a Frelimo não nos interessa. A Frelimo continua um partido que defende o monopartidarismo porque não está a libertar as instituições. Como é que nós não estamos a aceitar a vitória de Venâncio Mondlane na cidade de Maputo? Venâncio Mondlane ganhou na Matola. E como é que você quer resultados favoráveis, por exemplo, na Matola? Se tu vais para aquelas zonas, a partir da Liberdade, o Fomento, Kobe, 15, Zamaço e não sei quantos, toda aquela Matola as pessoas vivem na água. Você quer ganhar eleições? Não tem estrada de qualidade na Matola. Quer dizer, todas as estradas estão esburracadas. Na cidade de Maputo, como é que você quer ganhar eleições assim? Não paga horas extras aos professores, não paga os retroativos à polícia. Como é que você quer ganhar eleições? Há lógicas aqui que estão totalmente atropeladas, que só a Frelimo é que acredita nessas lógicas. Nós, os outros, não acreditamos nessas lógicas. Por isso que, num dado momento, nós vamos discutir a situação de Gaza, vamos dizer que Gaza tem tantos eleitores, quando os estaticistas, aqueles que estudam os números, reconhecem que esses resultados nós atingiríamos em 2040. E só o Partido Frelimo é que tem esses números e acredita nesses números. E olha, há uma coisa que quero terminar. Quero terminar a dizer o seguinte. É Moçambique, o que eu quero dizer, é Moçambique quem rouba as pessoas. No fim nós vamos perceber que é o Partido Frelimo. Só quero te dar um exemplo. Quem diz que a escola é gratuita é o Partido Frelimo. Quem depois de dizer que a escola é gratuita, volta para a escola dizer que, aos encarregados para pagarem o guarda. É de que partido? É o diretor da escola, é de que partido? É da Frelimo. Quem rouba? É a Frelimo. Então o que é que nós queremos? Queremos que nós ultrapassemos isso e façamos a revisão do Estado e criemos um novo Moçambique. Isto vai nos ajudar a todos e vai nos colocar na rota de desenvolvimento. E se não conseguirmos isso, continuaremos na bancarrota. Obrigado. Parece que Ele acabou fechando com a palavra de ouro que eu queria. Porque nós, neste momento, numa casa onde não há pão, o filho chora. Está a ver? E então a mãe vê o pai de manhã sair e diz que não, filho, moral, aguenta porque quando teu pai voltar, traz alguma coisa para comer. E pela solidariedade, às tantas lá para as 11, 12 horas, o portão mexe-se. A mãe sente que o meu marido está a entrar. Então, é a mãe e a criança juntam em solidariedade para chorar perante o marido, o pai, para ver se na realidade sinta que em casa há uma situação de caos. E então, o marido, como é bom e é uma pessoa que ama a sua família, também junta a sua mulher, o seu filho, e os três começam a chorar por causa da fome. O que significa este lar? Uma falência total. Agora, essa parte deixa ir já a parte do direito. O direito diz, minha sorte de que o moderador entende melhor o que é direito, ninguém é juiz da causa própria. Não espera que a Frelimo sem dúvida vai um dia, está a ver, organizar eleições para a oposição entrar, porque isso assim não se enroma. Espiritualmente não é possível isso. É o tempo, neste momento, de perceber que os dois clubes, quando jogam, se é Madagascar contra Moçambique, o árbitro tem que vir da África do Norte. É a regra. Se for Zimbábue, há de ser um amigo de uma das partes. Esse jogo tem credibilidade. Desde 94,
com o mesmo cancro de roubar voto, quem que escreveu esta letra e dança? É a oposição. Eu pergunto, para trazer a Renamo na mesa das negociações, fomos 16 anos de guerra, só para ser uma coisa tão pequenina, que era incluir o direito de haver mais partidos políticos em Moçambique. Talvez seja por isso que o PIM se abstém de participar do Sim, nós abstivemos em 2018 e 2019, porque dissemos a Renamo e ao MDM que, olha, vamos parar eleições, não há eleições, vamos discutir primeiro a natureza do nosso Estado, fazer uma avaliação, se há tendência de crescer para multipartidarismo ou para monopartidarismo. Então, mas o que nessa altura me preocupa bastante é de que a Renamo, que foi o autor do acordo de paz que obrigou a Frelimo a aceitar negociações em Roma, ainda continua a depositar a sua confiança na Frelimo, aquela Frelimo que acusa desde 94 anos de roubo de voto, ainda pode mediar por via da justiça, pode se queixar. Mas, sinceramente, toda a gente sabe muito bem que a Frelimo não se divorciou da sua cultura de dirigir o país por um sistema monopartidário. Agora, todos nós aqui em Moçambique, será que a sociedade civil, os acadêmicos, os diplomatas que estão aqui, não percebem que o aparelho que está a gerir CNE é uma comissão nacional de exclusão? A Frelimo instruiu a CNE com um comportamento de excluir os concorrentes, excluir o voto do povo. É o que está a fazer agora. Não é uma comissão eleitoral. Mas continua outra vez o perigo, está a ver o meu caro moderador, é o seguinte, que com essas queixas de que confiar aos tribunais e desconfiar a CNE, essa jogada que MDM e a Renamo estão a aceitar, somos obrigados a ir às eleições de 2024 com a mesma CNE. Okay. E depois entreter as pessoas. Diz que o problema é Dom Massinha. Porque deu uma assim aquilo e aquilo. Não é nada. Quer dizer, qualquer um de nós aqui, se for naquela CNE, vai ser efeito do monopartidarismo. Vai receber ordens superiores de excluir os processos democráticos. Se tu leva uma colher, mete no congelador, o que é que fica? Fica quente lá? Não fica fria. Põe no fogão, vai ficar frio ou vai ficar quente? Então, o problema não são as pessoas. O problema é o sistema. Agora, o país é nosso, guerra acabou. Vamos replanificar esse país para acabar com esses problemas todos. Obrigado, porque está muito claro, se nós continuarmos a dizer que a Frelimo, e a Frelimo nunca dizer que, quer dizer, nunca dizer que eu não estou interessado, continuará sempre, até porque eu estou a dar uma assessoria, a querer dizer que esta CNE pode não ser partidária, vamos fazer arranjos, votação eletrônica. Fica a saber que a Frelimo já montou um esquema de entreter a nós de quanto tempo outra vez. Aceitar um sistema. Quer dizer, ninguém pode confiar no mosquito. O mosquito não pode aconselhar as vítimas da malária a criar uma vacina contra a malária. Obrigado. Sim, mas Obrigado. Desculpa, queria a questão das eleições. A questão das eleições nos municípios em que é para ser repetido. Eu não vejo pujança por parte. Só para ser rápido, entregar para passar não vejo pujança para o partido. Há exemplos muito claros. Sempre que nós tivemos eleições intercalares, a Frelimo sempre perdeu onde havia eleições intercalares. Porque a oposição apetrecha dos seus melhores quadros para fazer o controle das eleições e não abre espaço para que a Frelimo ganhe eleições. Em Marromeu, eu tenho a certeza que a oposição vai ganhar as eleições. Em Nacala, eu tenho a certeza que vai ganhar eleições. Onde há de haver problemas, que não há de haver um resultado aplausível. É porque contou-se as mesas ali, verificou-se que nestas mesas, mesmo que todos os votos vão para a oposição, o resultado não há de alterar. Eu deixo aqui, de forma clara, em Marromeu, a oposição vai ganhar as eleições. E sem dúvidas nenhuma. Agora, em termos de competência dos órgãos que vão controlar as eleições, nós sabemos já o que é que eles vão fazer. E a oposição há de ir lá bem apetrechada para controlar as eleições e não abrir espaços para que haja esta questão. Na cidade de Maputo, quando chegou a hora de entregar o editais, os presidentes da mesa eram claros a dizer a nós que estivemos nas mesas, a dizer de forma clara, nós fomos instruídos para não entregar. Está lá edital, porque a lei diz que você tem que me dar o edital. Eu não posso fazer isso porque fui recomendado pelo diretor, não vou falar aqui do seu nome, foi recomendado pelo diretor tal para não dar os dados, não dar os editais.
E eu, como oposição, como é que é de sair e ir para o Conselho Constitucional ou o Tribunal para provar que ele negou com o edital? Porque como é que é de provar isso? Então, aqui há muitas coisas que precisam de ser revistas. A própria lei eleitoral deve ser revista e nós sairmos da questão de o Partido Frelimo apresentar-se no órgão eleitoral com maioria. Quando vamos a um jogo de futebol, como é que os outros vão, o árbitro é daquela equipe? Pode ganhar naturalmente, é o que está a acontecer. Por isso que em mesa, onde há numa assembleia de 7 mesas, eles apresentaram o edital original. Camilo, volto para si. Aqui é um dominador comum de que é preciso fazer o restart em Moçambique. Quer dizer, o senhor Kubismin também diz que é preciso fazer restart porque não há credibilidade das instituições. Estas instituições, quer dizer, estão controladas pela Frelimo. Deu o resultado da CNN, do Conselho Constitucional, de que a presidente, segundo o senhor Jacob Sebine, é do Partido Frelimo e que a solução disto é recomeçar o país. Concorda com esta narrativa de que é preciso recomeçar com o país, de que todas as instituições são criadas são controladas pela Frelimo e que a Frelimo não está interessada em promover eleições justas e transparentes, ou não? Bom, antes de responder à tua pergunta, vou recuar um pouquinho sobre, por exemplo, aquilo que foi os pronunciamentos do Dulcílio, em que enaltece aqui o 13º, o 14º e 5º que o município da Beira vai pagar. Sim. Acho que ele esqueceu-se primeiro de justificar o barulho que os trabalhadores do município fizeram semana passada de salários atrasados. Acho que primeiro devia começar por aí, como é que o município que está a pensar em 13º, semana passada estavam a reclamar salários atrasados. Então nós não podemos estar aqui a tentar pôr a carroça à frente dos bois, porque quem puxa a carroça efetivamente são os bois. E depois tínhamos que chamar o Dulcílio para um programa inteiro para ele. Ele tem muita coisa para dizer, ficou muito tempo sem vir ao programa e está aqui a trazer assuntos que nós já ultrapassamos há muito tempo e acima de tudo temos uma instituição que se chama Conselho Constitucional que já homologou e aquilo que ela homologou é recorrível. Então não vale a pena estarmos a chorar pelo leite derramado, não é? Não, então, Camilo, o passado, a história diz de posso forma acabar clara. meu Eu vou deixar o Sim, passado. obrigado. A história diz que nós temos que conhecer o passado para podermos Estamos a corrigir falar no do futuro. passado, estamos a dizer que Nós daqui temos para que saber o que frente, aconteceu daqui de para errado frente, para depois podermos da corrigir no homologação dos futuro. resultados, não vale a pena nós estarmos a trazer efetivamente aquilo que foram os problemas. Temos que encontrar esta questão que está aqui a trazer o Nguenha e respondendo à questão de que temos que fazer um restart. Eu não sou muito da opinião que temos que fazer um restart, porque de algum momento nós temos coisas qualitativas neste processo todo. E uma das coisas que eu acho que são qualitativas são as leis produzidas pelo país, aqui neste país. Nós produzimos muitas leis. Agora, falta uma coisa, falta cumpri-las na risca, primeiro, não é? Porque nós temos leis para tudo. E este país é rico, é a particularidade que este país tem, é que é rico em leis. 2, a questão que esteve aqui levantada assim muito superficialmente, que é a questão de separação de poderes, é muito importante, independentemente de que se é o Presidente da República que nomeia ou se a pessoa é eleita para esses cargos, não importa, não é? O que importa efetivamente é que deixemos as pessoas trabalhar. E já começou a haver este apetite, não é? Em que as instituições querem trabalhar. Estamos a ver este conflito, entre aspas, esta reivindicação do próprio Tribunal Supremo. Independentemente se são nomeados pelo Presidente da República ou não, já existe esta vontade de querer trabalhar em função daquilo que são as atribuições destas instituições. O mesmo acontece com qualquer uma outra instituição. E, acima de tudo, o que falta neste país, nestes processos todos que estamos aqui a reclamar, se as pessoas se são idóneas ou não são idóneas, é a responsabilização. Então, para haver a responsabilização, temos que pôr em prática as leis e as instituições funcionarem em face a essas leis criadas, não é?
Então, nós temos que pôr as instituições a funcionar como deve ser, como aquilo que a gente, como funciona nos outros países. Se nós formos a ver a democracia mais antiga, isto que o Presidente está aqui a tentar dizer, que não, a democracia, nós temos que perceber como ela funciona, como não funciona, nós vamos recorrer à democracia mais antiga. Até hoje não está amadurecida. Até hoje tem problemas. Então, nós temos que olhar, espelhar-nos para estas democracias antigas, como elas ultrapassaram, porque todos nós somos unânimes, que estamos neste processo. Há 30 anos não podemos ter problemas de base nestes processos eleitorais. Nós não podemos ainda estar a ter problemas, e eu disse semana passada aqui, que este processo eleitoral começou mal, começou no recenseamento muito mal. Dificilmente ia ter um final feliz. Dificilmente, é como um namoro. Mas isso começar mal propositado ou... Não interessa estar a julgar, o que nós temos é começar a pôr as coisas a funcionar, porque neste momento não temos que ir atrás de se é propositado, se não é propositado. Temos que criar condições de que as coisas começam, desenvolvem e terminam. Como tem que ser. Essa parte que eu gostaria de apoiar, que a Renamo compreenda e a FRELIM compreenda, que acima de tudo já é interesse da pátria. Exatamente, o bem maior. Yeah. Então, nós queremos uma pátria independente em que nós comemos que libertamos? Nós queremos liberdade concretamente em que as ordens superiores não funcionem? Porque existe distribuição do poder, separação do poder. As pessoas estão lá, conforme a dizer o caminho, não há nenhum problema. O problema não é o seguinte, é que a pessoa está em pleno exercício, ordem superior há de vir, olha, o resultado que nós queremos é este. E você veja lá, fui nomeado por ordem superior, o direito me diz isso, tem que saber equacionar isso para poder não queimar a minha pele, o que está acontecendo. Agora, no dia em que nós, num regime de confiança nacional, vamos dizer, elejam o vosso, entre magistrados, presidente do Conselho Constitucional, ou entanto, do Tribunal Supremo. Então, se os magistrados começarem juízes a elegerem os seus juízes, quer dizer, os seus representantes para a administração da justiça, esse pilar, aí grande ganho temos que ter. Está a ver, não? Porque este aí não vai receber ordem do executivo. O executivo também tem o seu critério, tem o seu representante, que é eleito, e o parlamento idem. Isso que estamos a pedir, que não é possível que a FRELIM seja ela própria, por natureza, sem querer acusar. É por natureza mesmo, não é possível alguém ser juiz da casa própria. Não tá, nem é possível. Agora, também nós não podemos vir, são quais eleições até agora? De 94 até hoje, 99? Seis. Esta é sexta. Sempre a chorar. Eu e ele somos da oposição. Quer dizer, fazer com que a FRELIM mude por uma questão de solidariedade. Não pode ser dessa maneira. Temos que compreender isto. Agora, nós, a oposição, devemos nos organizar muito bem. Como que a separação tem que ser feita? Porque temos parlamentares lá, que estão da Renamo, são do MDM, estão lá. Tá vendo? E no Conselho Constitucional temos representantes lá. Tá vendo? Assim temos representantes. Já é o tempo da gente desenhar um formato, colocar a sociedade moçambicana e diplomática no mundo. O nosso formato é este. Agora, esperar que a FRELIM mude de vender o seu pão em qual eles ganham, eu penso que Camila não é culpável. Não tá vendo, não? E você nunca, isso nunca há de acontecer. Você é uma pessoa, e pai, e mãe, e tem filhos, e é um membro de um partido. Você não pode pôr óleo no seu óleo próprio, não é possível. Agora, nós, a oposição, por que estamos a embarcar em eleições sabendo que vamos perder? Já se disse aqui há muito tempo. 2018 e 2019, sabíamos nós muito bem que temos 300 mil eleitores em Gaza que foram denunciados e custou a vida da Anastácio Matavel. A Anastácio Matavel morreu por causa desse problema. Mas MDM tem uma posse, Renamo tem uma posse em 2019. Viveu mordomias parlamentares, direito de tudo, até 2023. Não questionou aquele saldo cujo a estatística, vou acabar, cuja estatística concretamente vinha denunciando que só em 2040 que podia voltar isso.
Foi ou não foi removido? Então, quando começamos as eleições, foi uma chacalada. Porque é vantagem para eles. Tá a ver? Começamos as eleições em Gaza, enquanto MDM e Renamo, tá a ver? Começou-se a contar no dia 12 de outubro de 2023, de 0 a 1 para frente. Então, a Frelimo é conhecido oficialmente por todos que já tinha, ia começar com 300.001 votos para frente. Quer dizer, com valendo 300.000 votos para frente, vantagem que tinha, MDM chacalado, Renamo chacalado. Hoje vai chorar o quê? Esse que é o problema. E a Frelimo avisou que vamos à eleição de 2023. A nossa agenda é arrancar. Arrancar. Avisou muito bem. Como qualquer milagre podia acontecer, um ladrão que diz que eu te aviso que às 15 horas venho arrumar seu armazém. Que se prepare, porque venho buscar mesmo. E você está relaxado numa sombra, não se mexe, nem pede apoio dos vizinhos, e ele vem e concretiza o objetivo dele, culpado de quem? Pela primeira vez que vimos, na realidade, que a Frelimo avisou que não ia às eleições de 2023 para colocar uma incógnita. E arrancou. E o que a oposição fez em Guenha? Não fizemos nada. Com o risco de levar o povo para ir de novo outra vez nessas jogadas jurídicas. Para ir às eleições de 2024 com o mesmo formato da CNE monopartidária. E o senhor Jacob, o que tem feito para mudar essa situação? Também como sendo interveniente. E toda a gente sabe muito bem que o culpado um deles é você, que é o jornalista que não divulga um projeto do Novo Moçambique, não divulga a reiniciação do país. Esquecemos tudo. Novo Moçambique significa esquecemos erros da Frelimo, esquecemos erros da Renamo. Vamos agora essa nova geração que está agora na rua, não está a ver, não é? Inspirar as boas ideias, que a independência significa vender gás para o estrangeiro, não com 98%. Não está a ver, não é? Como está acontecendo com a Frelimo. Gás do Ruvuma, o ruandês e companhia, 98% para os estrangeiros. Então, esses jovens que estão aqui já conhecem os números. Podemos discutir com os compradores, de modo que o ponto que você vai tocar agora, como sabia que tinha infraestruturas a partir desse gás. Está a ver, não? Mas agora continuamos a convocar eleições com dinheiro estendido a mão aos doadores. E depois, quando ganhar eleições, vai outra vez pedir aos doadores. O antigo clube colonizador da África é que está a alimentar a independência da África. Será que está contente com isso? Nós não podemos corrigir isso. Mas quem é que vai concretamente corrigir essa situação? Não é MPLA, não é a Frelimo, porque esses estão em vantagens. Nós temos que sentar para reerguer um novo país, novo Moçambique. Já falei várias vezes. Certo. Ok. Vamos ao novo Moçambique. Tá. Eu arranquei a palavra ao... Deixa que eu devolver mesmo o Camilo, depois volto para si. Desculpa lá. Não, senhor, deixa eu passar. Camilo, a questão, o senhor Sabine, de forma insistente, culpa a Frelimo por tudo o que está acontecendo no processo eleitoral. Diz que a Frelimo é responsável por tudo que está acontecendo no processo eleitoral e manipula o processo eleitoral, e as pessoas estão nos órgãos do processo eleitoral são colocadas para a Frelimo, e o Conselho Constitucional também é controlada para a Frelimo, e traz aqui uma ideia um pouco radical de que era preciso, a oposição não pode embarcar num processo eleitoral, mas nós estamos num país em que é regido pelas leis, e que as leis nós temos que cumprir com esses programas, e que provavelmente poderíamos arranjar um meio termo de resolvermos nossos problemas, mas provavelmente não partirmos para uma forma radical, provavelmente. Essas duas questões. A primeira questão, acredita que a Frelimo, comunga da ideia de que a Frelimo ela controla o processo eleitoral e que ela é culpada por maior parte dos problemas que acontecem, e o mecanismo que o senhor Jacob está a sugerir da oposição não aderir ao processo eleitoral, porque este processo já está viciado por si, mas nós também temos, por imperativo das leis, temos que prosseguir dessa forma. Não seria prudente que aceitássemos, fôssemos, e no meio disso a negociarmos para olharmos um processo que mais abrangente, segundo a vista, do ponto de vista da COBCB, senhora COBCB? Bom, eu acho que é difícil não acusar o Partido Frelimo por razões óbvias, não é? É o partido Frelimo que indica, nomeia as pessoas que governam este país. Portanto, essas é que são as razões óbvias. Dificilmente quem luta ou quem recorre a instituições
pelo qual são pessoas nomeadas pelo partido, vão acusar o partido Frelimo. Mas nós temos que perceber uma coisa, e nós estamos a ver neste processo eleitoral, com a movimentação daquilo que a Renamo está a fazer na pessoa de Venâncio Mondlane, em processar A, B ou C, esses processos todos. A minha pergunta é uma, e eu já disse aqui neste programa, e vou voltar a dizer, temos que dar parabéns à oposição, porque, de certa forma, soube estar neste processo eleitoral. Cresceu, preparou-se, não digo à medida, porque ainda sobram muitas lacunas. É preciso que os próprios partidos políticos estejam munidos de pessoas de barbarrija. Tu não podes ir para um processo com mero... Eu vejo o Venâncio Mondlane, a boleia do Elvino Dias, uma pessoa problemática de leis. A boleia do Elvino Dias... Como acho que ele é que anda ali a mexer os processos, esses processos jurídicos, eu não sei como é. E ele é problemático de leis? Problemático tem limitações. Okay. Eu já estive com ele em programas e nota-se, um advogado não pode partir para pessoalização se ele está munido de leis, tem base jurídica. Tu só vais pessoalizar uma coisa quando tu não tens argumentos, quando tu não dominas a lei. Quando tu dominas a lei, qualquer advogado que domina a lei passeia a sua classe. E nós estamos a ver as lacunas, em termos constitucionais ou jurídicos, nestes recursos que a própria Renamo está a interpelar, como está a ser feito. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, mesmo a oposição munida, acredito seja pela estrada deste processo eleitoral, ganhou pujança. Mas não se esqueça de uma coisa, é que neste processo eleitoral particular, não foi a oposição que ganhou o que quer que seja. Foi a Frelimo que perdeu. Sofreu um voto penalizador. A oposição não tem um eleitorado para poder fazer face, sem ter que estar aqui a puxar a sardinha minha brasa, para fazer face. Estou a falar eleitorado, não é? Percebam bem. Para fazer face a Frelimo. Não vamos cair nesta mentira, não é verdade. Não é verdade. Mas mesmo olhando para as últimas tendências, Camilo, que a maior parte da juventude, quer dizer, se olharmos um pouco a essa tendência de que a juventude está, quer dizer, está um número muito considerável, que provavelmente tenha sido esta juventude, porque olhando para as políticas governamentais que não respondem àquilo que são os desejos dos jovens, e eles entenderam que não, tinham que apostar no indivíduo A, ou B, ou C, ou D. Vou voltar a dizer, comparativamente, nós queremos perceber o que é isto de eleitorado. Sim. Queremos perceber efetivamente o que é isto de eleitorado. Eu faço uma comparação com Quilimane. Okay. Nampula. Venâncio Mondlane não tem eleitorado. Venâncio Mondlane saiu para a rua, isso ele tem que pôr isso na cabeça dele. Saiu para a rua em Maputo, passeou na Guerra Popular com 2.000, 3.000 pessoas. Isso é um número insignificante para aquilo que é o eleitorado de Maputo. Okay. Está a perceber? Sim. Enquanto que o Araújo movimenta cerca de 20.000 pessoas. Não é a Renamo. O Araújo, se sair da Renamo, vai levar aquelas 20.000 pessoas. E nós temos que perceber isto, o que é o eleitorado. Sim. O voto penalizador que a Frelimo sofreu não pode fazer com que as pessoas encham a boca a pensar em ganhar o eleitorado. Não é verdade. Falta muito. Não é verdade isso. Então nós temos que perceber, tanto como analistas, como políticos, como cabeças de lista, que não podemos nos emocionar com isto. Aliás, hoje em dia, este eleitorado que o Manha está aqui a dizer, que é a juventude, que não tem uma tendência, digamos, partidária,
Todo o que é cabeça de lista ou partido político tem que vender um sonho, porque nunca há de ir buscar esse eleitorado para ele. Aqueles nunca vão ser membros de um partido. Sim. Isso esquece. Aqueles vão ser membros de programas. De programas. Está certo, concordo. Então nós não podemos olhar para um político incendiário que sai para a rua, a pensar que ele não está a vender um sonho, está a manipular a mente para, digamos, para um lado que não é um lado político, que não é um lado de, digamos, de levar como seguidor. Desculpe. É empurrar um eleitorado mas para um caminho. um dedinho. Mas mesmo estamos prestes para o intervalo. Vamos gerir um minuto para fecharmos. Assessoria mas eu muito espero que a boa gente para a oposição. que defina Muita assessoria o tempo. boa. Obrigado, porque na definir verdade o tempo. Estão você está a dar, falar as está a nos mesmas dar pessoas. uma boa assessoria. Estou a dizer o seguinte, não é para apanharmos o sonho, está a ver, quer dizer, sossegado. Pessoas estão a ir à rua com fome, atrás de qualquer tipo de manifestação, e voltam com fome. Isso é muito perigoso. Pode continuar. Bom, o que eu quero dizer. Para terminar, o que eu quero dizer neste momento, e respondendo aquilo que é a preocupação que pôs aqui, é que nós estamos muito longe, anos-lua, mesmo, de poder trazer uma democracia da forma como nós estamos a ir. Isso é muito difícil. Estamos a meter no mato pela política do populismo. Estamos a meter as pessoas, o eleitorado, no mato pela política do populismo. E não é isto que nos compensa fazer, porque, efetivamente, principalmente nesta questão que é das autarquias, em que estamos a devolver o poder ao poder local, onde aquele local tem que preocupar-se no desenvolvimento do seu metro quadrado. Está a perceber? Nós não podemos brincar às políticas. Nós temos que levar esta informação. Isto é um assunto sério. Hoje, quando o Dulcílio está a dizer, não, beira isto, beira aquilo, posso concordar com ele. Mas os outros municípios? Por que até hoje, 5 ou 6 eleições depois, nós não temos municípios independentes, economicamente? Por que não desenvolvemos políticas locais para desenvolvimento local? Ainda continua a receber do Estado. Quer dizer, você está preocupado Para receber fundo do Estado. para pagar até salários, com fundo do Estado. questões, para pagar serviços administrativos. Não concordo. Está a depender do Estado. Não está. Obrigado, Então, também. para mim, estes todos Tem que haver projetos, pá. tem que haver projetos, programas de desenvolvimento local e, acima de tudo, Certo. de ir buscar dinheiro localmente para desenvolvimento local, mesmo com o orçamento Sim, que o mas Estado tem para desenvolver esses sítios. Ok. Obrigado. Está a perceber? Então Obrigado, nós, como políticos, em vez de estarmos preocupados Para fechar mesmo. em olhar para nós, nosso populismo, vamos vender Projetos. projetos. Obrigado, Camilo. Permita que eu vá ao intervalo. Dar no próximo bloco, regressamos ao intervalo de alguns minutos para poder comentar em relação a este assunto. Mas para já vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes com mais temas que marcam a atualidade nacional. Não sai daí. Neste Natal, transforme a tua casa num verdadeiro cinema, com os melhores filmes e animação nos nossos novos canais Hollywood, Panda Kids e Boing. Dê um salto para o pacote seguinte. Recarregue nova mensal e assista básico. Do básico mensal, assista clássico. Do clássico mensal, ganhe 5 dias grátis do mesmo pacote. TMT, o mundo digital em sua casa. Em verdade vos digo
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Amém. Pai, afinal não vamos à missa? Não vou. Aquilo ali roubou minha sorte. Minha sorte. Muito bem, estamos de volta para o debate político hoje, domingo, e conforme fiz a referência na parte inicial, elegemos 3 temas que estão a marcar a atualidade. E agora já vamos falar um pouco em relação àquilo que é a manifestação da Renamo na Assembleia da República. A Renamo decidiu regressar à Assembleia da República depois das suas ausências, trajado com camisetas, com algumas escritas que de alguma forma indicam uma reivindicação do processo eleitoral e que a Renamo diz que é uma tentativa de se assassinar a democracia e que insta todos os moçambicanos a participar nessa luta para salvar a democracia que a Frelimo tenta assassinar a todo custo e que os moçambicanos não devem permitir com que a Frelimo assassine esta democracia que foi conquistada com suor, segundo a Renamo. Eu vou para si, em relação ao representante do MDM, em relação a este ponto, olhando para um pouco aquilo que é o comportamento da Renamo a nível da Assembleia da República. Estamos acostumados a ver deputados bem trajados, uma gravata, casaco, mas a Renamo, nessas últimas sessões, a Renamo vem trajado de camiseta, com algumas escritas, e que em algum momento há aí a troca de mimos com os deputados da Frelimo, da bancada da Frelimo, porque eles vão aí enaltecendo alguns feitos do governo e também a questão de fundo é destacar a vitória, segundo aquilo que eu ouvi ontem do antigo secretário da Frelimo, a vitória retumbante da Frelimo e que no meio disso houve uma troca com os deputados a dizerem que a Frelimo está a forçar um casamento com um povo que não quer e que esse casamento não vai dar certo. Como é que olha para essa nova postura da Renamo na Assembleia da República? Mas antes disso, dou-te 2 minutos para reagir em relação ao ponto anterior, que na verdade acabamos de dar um intervalo e queria intervir, depois parte para este ponto. Sim, primeiro queria reagir sobre a questão dos TPBs. A questão dos TPBs traz-se aqui um discurso falacioso para tentar denegrir aquilo que é a imagem do MDM, a capacidade do MDM de governar a cidade de Beira. Este é um assunto de barbas brancas que foi deixado pelo Partido Frelimo quando a perda das eleições em 2018 e que o MDM, nesta altura, eu ouvi o Edil a dizer que vão assumir esta questão, porque esta questão estava no tribunal, vão assumir esta questão de modo a que possa se resolver e já tem uma perspectiva dos valores que são necessários para resolver este problema com esses trabalhadores. E se a memória não me engana, anda à volta de 40 milhões de meticais e que este problema estava a ser dirimido pelos tribunais. Parece que os tribunais, não tenho certeza, parece que os tribunais dirimiram a desfavor
do município e que o município, nesta altura, tem que cumprir com esta obrigação e o edil já aceitou e talvez nesta altura deve estar a estudar a melhor forma de resolver esse problema e eu ouvi ele a dizer que vai encontrar formas de resolver. Agora, a questão de que as pessoas estão a ser devidas salários, isso não é verdade. O MDM tem estado a pagar os salários a tempo e hora, tem estado a cumprir, a pagar o único município deste país que paga o salário, o único município deste país que consegue pagar o 13º, mesmo que nos anos em que o governo não paga o salário, o MDM na cidade da Beira tem estado a pagar. Então, não há nada aqui, o que está a acontecer é que era um problema anterior que precisa de resolução, mas que o edil já se demonstra com capacidade para resolver este problema. O que nós andamos a ouvir ali é este conjunto de coisas, tentativa de denegrir a imagem do MDM. Tal e qual na morte do Amurano foi a mesma coisa e no fim nós descobrimos que o Amurano não tinha sido assassinado pelo MDM e não tinha nada a ver com o MDM, tem a ver com outros assuntos que o MDM, e isso foi penalizador para o MDM, tendo perdido a cidade de Nampula e perdido outros. Agora, nós temos que, como analistas, vir para aqui trazer informações reais, honestas e não embarcarmos no populismo. O Camilo gosta muito desta palavra populismo e ele embarca muitas vezes nesta questão de populismo, não entra nas entranhas dos assuntos para os perceber e depois vir a público e os comentar. Agora, só um parênteses, Dulcílio, sem dúvida. Tu podes dizer o que tu quiseres, é uma coisa que andou nas redes sociais e as pessoas não estavam a reivindicar coisas de tribunais. É isso que eu estou a tentar dizer. Eu estava à procura agora, não estou a encontrar. Tá vendo? O que estou a tentar dizer é que apareceu um grupo de pessoas de frente ao município da Beira, com dísticos, a falar. O que quero garantir é que aquelas pessoas nem deviam estar a discutir, a reivindicar os seus direitos ali naquele sítio. Essa é outra questão. Sim. Isso se deviam estar a reivindicar ali, eu não sei. Eu nem estou na Beira. Eu só disse que, olha, Dulcílio, estás a falar 13º. Devias primeiro, foi o que eu disse. Não, eu estou informado. Camilo, eu estou informado. A pessoa que não está informada sobre esse assunto é você. Eu estou altamente informado sobre esse assunto. Isto não é guerra, nem precisa engasgar. É só um minuto. O que estou a tentar dizer é que, para mim, e como aqueles que receberam esta informação nos WhatsApps, era importante, porque não houve um comunicado, tanto do Conselho Municipal da Beira, sobre aquele assunto. Então, o que eu estava a tentar dizer aqui era, como representante do MDM, e estás a falar de 13º, era bom que falasse desta situação. Eu não estou a dizer que o município tem... Eu nem sei do que se passa, só vi pessoas a reivindicar. O que eu disse é que tu, como representante do MDM, por isso é que estou dizendo, não vem com pedras. Percebe o que eu estou a tentar dizer? Eu não estou atrás de populismo. Estava a tentar que tu, como representante do MDM, respondesses a esta questão daquela manifestação que tinham discos de salário ali no Conselho Municipal da Beira. Vamos tirar o tempo. Mas a reivindicação estava a ser feita. É o que tu deves responder, não a falar de reivindicação populismo. não tem nada a ver com a incapacidade do MDM pagar salários na cidade da Beira. Porque isso está provado, o MDM está a conseguir. Até aqui nunca teve problemas de salário. E isto é verídico, todo mundo sabe. Agora, no ponto que me coloca, a Renamo é um partido político que deve encontrar diferentes estratégias para reivindicar os seus direitos. Deve encontrar diferentes formas de se apresentar e mostrar-se insatisfeito naquilo que são os resultados eleitorais. É uma forma de estar que eu acho que é necessária, onde num país onde as instituições todas estão politizadas, as instituições todas são partidárias, é difícil você encontrar um mecanismo. Eu só quero trazer aqui uma ideia. Nas eleições, as eleições, no dia das eleições, estiveram a decorrer muito bem até a hora da divulgação dos resultados. Quando nós estávamos a divulgar, quando estavam a começar a aparecer os primeiros resultados, começamos a ver movimentação estranha já da polícia. E a gente não percebe por que a polícia teria que intervir, porque não estava a haver guerra, só estava a haver divulgação de resultados. E começou a aparecer polícia, começou a aparecer estes mahindras cheios de homens da FIR e tudo isso. E isto assusta as pessoas, assusta nós os partidos da oposição, que não temos forças de defesa, mas aqueles são controlados pelo partido do Camilo, eles apareceram lá e deturparam todo o resultado.
por que é que nós estamos a conseguir responsabilizar as pessoas que cometeram ilícitos eleitorais? É claro, as pessoas podemos ir buscar as pessoas de forma clara para virem dizer quem foi que disse para não entregar editais. Por que é que nós estamos a andar atrás disso? É porque as instituições estão politizadas. Eu acho que o Ministério Público devia andar atrás disso. Nós não podemos permitir, quer dizer, eu acho que é desperdício de tempo ir para uma eleição onde nós já sabemos que as pessoas que estão lá são as mesmas que cometeram os vícios que cometeram. Então, a RENAM tem que encontrar diversos mecanismos de luta. Uma delas é a participação no processo eleitoral. Estaremos lá enquanto reivindicamos os processos, reivindicamos a melhoria dos processos, porque nós estamos dentro deste processo de construção de uma democracia. Agora, a situação atual de Moçambique, eu não encontro condições para dizer que Moçambique é um Estado de Direito. Deve ser um Estado frelimizado, monopartidário. É preciso que vocês que estudaram Direito encontrem uma forma de classificar o Estado de Direito. Isto não é. Porque aqui em Moçambique, para fazer valer aquilo que, por exemplo, os resultados eleitorais, é necessário ter forças. Se você não tem forças, não vai fazer valer os resultados eleitorais. Na cidade de Maputo e na cidade de Matola, a RENAM ganhou as eleições. Não há dúvidas disso. Eu contei os votos do MDM, tivemos 88% dos editais, os outros negaram. Posso citar algumas escolas porque eu passei e eu estive lá a ver os presidentes de mesa a dizer que não entrega editais. Os editais desapareceram. Os editais, contou-se uma série de histórias. Por que custa entregar os editais? O problema começa aqui. Agora, quem deu ordem é esse que temos que ir buscar e responsabilizar. E nesta altura não está a haver esse espaço para responsabilizar essas pessoas. Então, e nós vamos às eleições com as mesmas pessoas porque estamos no cumprimento da lei. 10 dias depois temos que ter uma nova eleição. Isto é preocupante e sintomático. E desde 94 nós estamos a passar pelos mesmos processos, os mesmos erros, mas um dos grandes erros está ligado à questão de não respeitarmos aquilo que o Dhlakama pedia. Vamos às eleições com paridade. Tantos do MDM, tantos... Eu vou lhe dizer uma coisa, só para terminar. Sabe como é que se engendra a fraude? A Frelimo tem 5, vamos supor, tem 5 membros no STAI. O MDM, o RENAM tem 3, o MDM tem 1. Então, quando se fazem as comissões, aquelas que vão controlar as eleições, a Frelimo está representada em todos os sítios. E é o membro da Frelimo que chega lá e diz não entrega editais. O da oposição não está ali para dizer não, a lei não diz isso. E pergunta-se aquele que é da Frelimo, diz sim, não é para entregar os editais. Eu fui vítima, mas estive na mesa. Camilo, vai às eleições na mesa para ver essas coisas que estou a dizer. Nunca foi. Então, não vai conseguir descrever de forma clara o que acontece nas mesas. Eu vi o que acontece. O que vale é isto, tu és o único gajo que vai para esses sítios e percorre todas as mesas. Então, tu não podes categoricamente... Só um minuto, Sr. Presidente. Tu não podes categoricamente falar em nome de outras pessoas. Tudo o que foi o teu processo, aquilo que você vivenciou, fala à vontade que ninguém vai te contrariar. Agora, afirmares que eu nunca fui... Eu não estou a afirmar, estou a perguntar. Fiz uma pergunta. Você afirmou e respondeu. Você perguntou e respondeu. Você é professor, meu. Doutor. Você é professor. Sem dúvida. Então, como professor, você sabe o que você fez. É a mesma forma como tu agiste agora. É a mesma forma como enches a boca e dizes tudo o que estás a dizer. Porque procuras a razão para ti. Não é uma então, questão de procurar razão. É uma questão de contar os fatos, Camilo. Tá bom, mas não me incluas. Não me incluas. Eu lhe perguntava, queria saber se já foi uma mesa para ver. Respondeste, depois não, nunca foi. Eu acredito que nunca foi. Vamos debater a mensagem, não mensageiros. Sim, mas é o que eles fazem, é o que eles sempre fazem. Mensagem, não faz sempre Senhor oposição. Concorda com essa nova forma de ser da RENAM na Assembleia da República? Não, porque entende que a RENAM é um dos mecanismos que tem para poder protestar esses resultados que, segundo a RENAM, foram resultados fraudulentos e diz que a Frelimo, na verdade, está a forçar um casamento com um povo que não vai dar certo, porque o povo não votou na Frelimo e que a Frelimo deveria, em algum momento, ter o pudor de poder respeitar a vontade do povo. A sua forma de ser Estado da RENAM, concorda ou não na Assembleia da República? Eu concordo, até que pouco. Sim. Devia ter feito mais. Mas o problema é o seguinte, a minha concordância acaba concretamente ficando outra vez derrotado. Okay. Porque nós, para além da RENAM, não temos outra força política tá a ver, capaz de corrigir o que hoje a RENAM reclama como problemas. Porque esses problemas já vêm desde 94. Tá a ver? Se não é a RENAM a assumir que não há futebol 11.
Futebol 11, Camila, é 11 para 11, não é isso? Só o Benfica ganha com 10. Está bem. Só o Benfica ganha com se 10. a Renamo, MDM está aqui, não sei? Então, se a Renamo e a MDM até hoje aceita ir a um jogo de futebol 11 para enfrentar 11 contra 6, é o que estás a dizer. Sempre a Frelimo tem, portanto, a percentagem acima dos outros partidos. É 11 contra 6. Agora, e a Frelimo ganha quando sabe que somos 11 e a oposição... Presidente, a questão não é o número. Presidente. A questão não é o número. É o número, a questão, o número influencia. A questão é o número. é que a oposição não tem capacidade de, mesmo esse número inferior que estamos aqui a discutir, tem capacidade de pôr em todas as mesas. Este é que é o problema. Então, espera só um minuto, espera. Espera um minuto. Como é que foi o voto no... Mas vamos lá o que eu quero dizer aqui... Como é que foi o voto na Comissão Nacional de Eleições? A oposição absteve. Se a Frelimo esteve lá sozinha, votou. Desculpa. Foi voto vencido na aquilo. CNE, Sim. Tu estás a falar... Na CNE, uma zanga arranjou uma doença no dia do voto. Provavelmente, e tinha como... eu quero acreditar que ele estava doente. Tu não podes puxar a sardinha para a tua brasa. Eu quero acreditar que ele estava doente. Uma zanga e mais outra senhora. Foram duas pessoas que na CNE não votaram. Sim. Está a perceber? Sim. Então tu não podes pensar que aquilo que tu falas é que é a verdade absoluta. Mas já foi voto vencido. Então, não tem nada a ver, mas as pessoas que tinham que votar, as pessoas que depositaram confiança nessas duas pessoas que não votaram. Sim, mas vamos acreditar que o Mazanga estava doente. Vamos acreditar que estava doente. O jogo, vamos discutir. Vamos acreditar que o Mazanga estava doente. Tudo bem. O jogo aqui, que o povo não pode aceitar e a Renamo não pode continuar calada. Sim, mas presidente, há uma coisa que eu queria dizer. 11 contra 6. Em 2000, há um ano aí em que a Renamo... Esse sistema já é errado. As eleições ocorreram e foram validadas. Eu não encontro espaço para os partidos da oposição não ir às eleições. Não pode ir. Não é possível. 2024 você pode votar com luto. Há de haver eleições. Ele vai votar a ganhar. Sim. Há de haver eleições e as eleições serão validadas. Já aconteceu isso. Acho que em 2008. 11 jogadores desistiu das eleições. Povo moçambicano, 11 jogadores não podem jogar contra 6 jogadores não podem jogar contra 11. Isso é verdade, mas as eleições serão validadas mesmo que a oposição não vá para lá. Há um os partidos laranja, há um aqueles partidos criados. Vamos equilibrar o número de jogadores. E depois vamos dizer que as eleições são válidas. E a Frelimo joga com 11 também. Isso aqui é. Agora, se nós aceitarmos continuar assim como estamos, não queremos resolver isso, não é a Frelimo que vai dizer que vocês são 6, nós somos 11. Por favor, aumente o número. Nunca há de acontecer isto. Nós temos que ser nós próprios. A luta da Renamo neste momento no Parlamento é muito bom, mas não chega porque não anula o sistema da Comissão Nacional de Exclusão. Vão continuar excluídos. 2024, esta CNE, com ou sem massinha, o mesmo sistema vai voltar de novo outra vez, a arbitrar e vamos chorar aqui outra vez. Então, eu penso, a Renamo é o parceiro legítimo do AGP. Então, está em condições de convocar o mundo, tal qual como a Verônica Macabo, em nome do governo, convoquei embaixadores que convocam de novo Santo Egídio, Onimose e a União Africana para testemunhar uma reavaliação do AGP. Se tende-se para multipartidarismo, para monopartidarismo, identificar os erros, corrigir os erros e convocar eleições para avançar para frente. Fora disto, penso que qualquer coisa existe. Por que a Renamo MDM aceita sabendo que está em desvantagem de 6 jogadores contra o seu adversário, diz que vamos jogar porque há tribunais que vão julgar. Que tribunais? Mas já aproximou, tendo também a ligação histórica com várias vezes. Já aproximou o líder Renamo, do MDM. E eu disse ao líder do MDM, quando fui ter com ele, quando eu dou o meu voto, desde que aceitamos avançar com a agenda de nova autarquias de Novo Moçambique. Então, significa na realidade que vamos oferecer aos autarcas o voto deles como moeda para comprar um projeto de gestão sustentável do município, onde o próprio município compra uma nova agenda para o desenvolvimento da sua vida. Mas não, pronto, ficou aquilo como que ficou. O MDM nem Renamo não são concretamente, está a ver, excluídos. Sempre falei deles, sentei com eles, eu disse, vamos reparar. Para finalizar o doutor do domicílio, entenda uma coisa. Quando um pneu no seu carro
ou na sua bicicleta, fura a câmara de ar, você tira, remenda. E depois de remendar, volta a colocar outra vez. 2, 3 passos, fura outra vez. Você remenda. Até 6 vezes estamos a remendar. Falando do furo que nós temos em relação ao roubo de votos. Então, há uma questão importante. Se você sabe reparar pneus, antes de devolver a câmara de ar já remendada, passa no interior a sua mão. Pode acontecer que há um prego que está fixo aí, que sempre você, quando coloca, sem passar a mão lá, como deixar lá para fora, vai sempre furar a sua câmara de ar. Você nunca chegar no destino. Eu estou a pedir. MDM e Renamo vamos remover esse prego. Para remover, não é jogar, porque veja, por exemplo, a Frelimo tem estratégica. Os senhores, quando vocês então, fecharam os tribunais... que a Frelimo vai a eleições próximo ano, a Frelimo, que não haja concorrente, teremos na Assembleia da República provavelmente 250 deputados da Frelimo. Isso é mancharia para a democracia. Não vão governar. Vão governar. Nós tivemos um processo eleitoral. Olha, aquele que está na rua hoje, eu dou voto a minha confiança do todo. Aquele que está na rua hoje aí, aquela nova geração que não é da Renamo, não é do MDM, não é do PIMO, não é da Frelimo, tem a sua agenda. Não vão deixar que o assunto de 99, que governou sozinho a Frelimo, venha se repetir hoje. Hoje há redes sociais, está a perceber? E a Frelimo não é tão ignorante para ignorar aquele movimento aí. Se a Frelimo for às eleições sozinha em 2024, sem sentar com a oposição para arrancar aquele prego que sempre fura o nosso câmara de ar. Mas de que forma vão contrariar? Porque terá sido... Não é eleições. Crise política em Moçambique. Não é eleições. Se não é eleições, então, portanto, os donos da doutrina multipartidária, não é África. São o quê? São ocidentais. São eles que dizem o seguinte: um país que não segue padrões democráticos, não há fundos para entrar lá. Está a perceber, não é? Obrigado, agora, como que nós vamos garantir que a comunidade internacional vai virar Frelimo em 2024, a concorrer sozinha e ficar com 250, não vai governar nenhum sítio? Tá certo. O povo não quer a Frelimo, obrigado, está cansado, a comunidade internacional vai ser ofendida, a sua doutrina, por um partido cinquentenário que sempre arranja motivo para ganhar quando não ganhou. Obrigado. Eu defendo a participação dos partidos políticos e defendo. Depois nós vamos encontrar outras formas de luta, mas defendendo a participação dos partidos políticos. Obrigado pelas vossas intervenções. E para já vamos ao nosso último tema, relativamente àquilo que é a questão do governo, que não conseguiu reabilitar, ou melhor, o governo não consegue reabilitar aí mas diz que ter plano de construir estradas alternativas é um ponto que merece aqui também o debate em relação a isto e de ouvir a questão da reação dos nossos painelistas. Vou começar consigo, Camilo, em relação a este ponto, mas provavelmente se dou-te alguns minutos, 2 minutos para poder reagir, caso tenha algum comentário em relação aos pontos que estão a ser desenvolvidos. Não. Caso não, vamos ao ponto que lhe interessa em relação a esta questão da criação de planos e estradas alternativas para fazer face à questão da mobilidade. Bom, pelo que eu percebi, não são estradas alternativas, é uma estrada nacional nova, pelo que eu percebi pelos pronunciamentos que houve do ministro, né? Mas isso não é novidade, é aquilo que acontece em toda parte do mundo. Estradas neste momento é negócio. Se tu queres andar numa boa estrada, tens que ter portagens e acho que é nessa perspectiva em que o ministro falou, porque a estrada nacional que já vem desde o tempo colonial, esta que nós estamos a ver toda degradada, pode continuar a existir. Quem quiser passar, eu estou aqui a fazer minhas ilações, minha opinião, não é o ministro que disse. Quero perceber que seja no mesmo diapasão em que acontece, por exemplo, em outros países. Até podemos dar um exemplo aqui na África do Sul. Quando nós queremos ir a Nelspruit, por exemplo, e quem já ia a Nelspruit há 20, 30 anos, usava uma estrada que é pouco movimentada, até muito perigosa, cheia de curvas, etc. Tanto mais que quando há problemas na estrada, esta nova estrada, até houve 2 semanas atrás, quando houve aquele problema dos camionistas nas estradas, usou-se aquela alternativa antiga. Aquela estrada antiga que sempre se usou, e é o mesmo, aquela estrada não tem portagens. Quem quiser continuar a usar aquela portagem nos moldes que está, que use, sob sua responsabilidade. Não tem portagem, não tem assistência, que a estrada com portagem deve ter, etc.
E eu acho que é neste pensamento em que vai-se acabar as portagens que estão nesta via da Estrada Nacional, esta Nacional número 1, e vai-se trazer outra estrada com portagens e com garantias todas de transitabilidade e conforto e que também tenha, acredito, que o que falta, e vou trazer este conceito também, aquilo que faltou na Estrada Nacional número 1, é efetivamente em que a gente teve dinheiro na altura da governação do presidente Guebuza, tivemos dinheiro para fazer a estrada, mas nunca pensamos num dinheiro para manutenção. Por isso é que a estrada foi se degradando. É isto que nós temos que trazer e isto tem que ser replicado para tudo que é estrada no nosso país, mesmo dentro das cidades. Nós temos estes problemas. Fazemos as estradas, mas não conseguimos fazer a manutenção. E é isto que acredito que seja este plano que o ministro Mesquita estava a trazer, é no sentido de que vai-se criar condições de transitabilidade nesta estrada que nós conhecemos, não é? E dentro daquilo que são as dificuldades desta estrada vai-se trabalhar, vai-se andar e em face a isso o governo tem planos de trazer uma estrada com outras proporções, outras dimensões e outras políticas em que aí efetivamente a portagem funcional. Eu fiz uma viagem para Chimoio semana passada de carro e fiz alguma crítica face ao troço todo que nós temos ali em Muxungo, e aquilo é horrível e nós pagamos de portagens só até haver aquele desvio acho que aquilo vai para, já me esqueci, é um desvio novo ali, tem um distrito tem lá um nome, já não me lembro, mas... Dombe, exatamente, aquele desvio de Dombe, são 7 portagens que estamos ali a pagar só na província de Inhambane, são 5, se não me engano. Então, para estar a andar numa estrada daquela, depois de sair de Machixe, mais lá para frente, a entrar lá para Vilanculos, etc., depois de Vilanculos, a estrada não está boa. Está terrível aquilo, até Muxungo aquilo é terrível. Temos uma ponte espetacular que foi construída agora, que está a substituir aquela ponte suspensa, né? Temos uma ponte ali do Rio Save, espetacular a ponte, mas que de um lado, tanto de um lado como de outro, está abastecida de uma não estrada. Então é um pouco complicado. Mas pronto, se o projeto efetivamente é este, de construir uma nova estrada, com portagens e com garantias, segurança e transitabilidade, eu também apoio. Porque não temos condições, nesta estrada que temos nacional, de poder ampliar, se nós quisermos pôr 2, 3 faixas para cada lado, não temos condições de fazer isso. Daí também acredito que seja esta política do ministro Mesquita, de nós termos uma estrada nacional não confinada, porque nós temos ao longo da estrada vilas, passa no meio da vila, a estrada é muito estreita, temos barracas, etc. Então acredito que a ideia é ter uma estrada nacional como deve ser, com pistas suficientes para os caminhões e também para carros comuns, sem ter que cruzar quase a roçar, e para evitar esses acidentes todos que nós temos na via. Obrigado. Já algum pensamento do seu comentário em relação a isso? Poligamia é cultura africana. E sempre gostamos de ter primeiro casamento, segundo casamento, terceiro. Nós muçulmanos vamos ter 4. Mas o que é recomendável em todas as culturas é a gente não abandonar o primeiro lar para poder sustentar o novo casamento com luxo, esquecendo o direito que tens no primeiro lar. E o que está a fazer a Frelimo com o seu ministro. Esse ministro aqui foi recrutado no viveiro de negócios.
não é político. Mas pode haver divórcio, Sr. Presidente. Divorciar a estrada que hoje o povo... É brincar, é brincar. Não, estamos a falar, é verdade. Né? O povo, está a ver, conhece a estrada na noção número 1. O governo da Frelimo tem responsabilidade de reparar essa estrada. Pode não pôr 6 faixas necessárias, mas repara como estava, desde o tempo colonial até hoje. Está mandando nessa estrada. Agora, será que o senhor ministro Mesquita estará a desempenhar, está a ver, um cenário de adeus para assinar contrato de uma nova estrada, ele ir à vida civil, não governamental, e explorar com que fundos? Porque também não disse aos moçambicanos onde vai arranjar dinheiro para construir a nova estrada. Se ele não consegue reparar esta aqui, já quer também construir um novo lado, é uma irresponsabilidade que não podia, se fosse do meu partido, seria chamada a atenção. Tal qual ontem também veio uma mentira aqui, que temos 3 refeições por dia, enquanto é mentira. Agora vem em pleno adeus do governo dele, assinar um contrato para os moçambicanos, dar-lhe como honra do ministro, assinar um contrato que mais tarde vai ser concluído numa altura em que ele está na vida civil como empresário. Quer enganar a quem? Se o Mesquita está a servir para aos moçambicanos, tem dinheiro que é do Estado, que gaste, põe na nossa estrada, que seja como não interessa. Quer por quantos portagens, não há problema. Mas coloca-nos a estrada, primeiro reparar a estrada na nação número 1, a seguir, acabamos de aceitar que, olha, afinal, pode deixar um projeto feito. Também nós temos um projeto no Moçambique, governação no Moçambique. Temos também um projeto de estrada que passa da Porta do Ouro até Palma, num raio de 8 a 10 km para a praia. É um projeto que nós temos, muito bom também, mas não mata a estrada nação número 1. Quanto mais estradas haver, é melhor. O meu problema é de que a Frelimo não pode ser enfermeiro da malária que espalhou e querer enganar ao povo que nós somos bons tratadores contra a malária. Não, não é verdade. O doutor Mesquita não pode vir ao público, a não ser que vai construir uma nova estrada, para atenuar o sofrimento do povo. Enquanto ele próprio devia reparar a estrada que deixou de degradar. Gebusa é da Frelimo, Chissano é da Frelimo, o Nhuse é da Frelimo. Então, a responsabilidade da degradação da estrada norte-sul é da Frelimo. O senhor não sai dali, repara a estrada número 1, depois daí vamos falar. Obrigado. Vou para si, seu comentário. Sim, eu acho que é interessante a colocação e a estrada realmente nova é bem-vinda. Mas primeiro deve-se reparar a estrada atual para que nós possamos ter mobilidade. Porque atualmente viajar do sul para o norte ou do norte para o sul é um martírio, é uma situação. E isso levanta um problema econômico que não está a ser equacionado aqui, que é o tempo que se perde na viagem. Uma viagem que poderia ser feita em 6 horas de tempo, tem que ser feita em 2 dias, 3 ou 4 dias. Isso tem custos do ponto de vista econômico e é esta questão que nós temos que combater. Agora, vir a público dizer que quer construir uma nova estrada, quando foram introduzidas portagens ao longo do troço, eu também há pouco tempo fui aqui a Zavala, paguei quase 3 portagens, mas vou dizer, quase que todo o distrito de Limpopo está esburacado. E nós estamos a passar, e logo a seguir, onde você vai pagar a portagem, neste troço a estrada está esburacada. Então é preocupante isso. Há uma necessidade muito forte de os governantes tomarem a peito as suas promessas e colocarem a portagem, que sim senhor, reconhecemos, vamos pagar, e eu acho que o preço que se cobra é um preço razoável. Uma portagem pagamos 40 meticais, a outra paguei 50, a outra também paguei 50 meticais. É suportável, é sustentável para aquilo que são os nossos bolsos. Mas coloquem a estrada em condições. Agora, prometer uma nova estrada, quando nós não estamos a ter capacidade de construir essa estrada, na ideia de que nós devemos ir buscar um financiador a vir construir uma estrada que passa longe da vila, eu considero isto um populismo, porque nós estamos de eleição em eleição a ouvir coisinhas iguais a esta. É preciso que, a partir de agora, os governantes tomem a peito. As suas promessas devem ser transformadas em realidade para que o povo possa casar. Agora, ir às eleições, numa situação, mas foram muito corajosos, Camilo, ir às eleições, não pagou horas extras ao professor, não pagou retroativos de polícia, não pagou não sei quantos. Como é que queriam ganhar as eleições? O povo tem que se divorciar. E mais, quero dizer, o eleitorado é dinâmico.
Em 2013, o MDM teve uma percentagem muito elevada, mas em 2018 teve outra percentagem, agora teve outra, que não chega a 7%, mas em 2003 teve 42% na cidade de Maputo. Quer dizer, o eleitorado é dinâmico, não podemos nós, de forma categórica, dizer eu tenho um eleitorado. O eleitorado quer ver projetos, como estava a dizer aqui. O eleitorado quer ver ideias claras. E eu quero lhe dizer, a população de Maputo e de Matola não votou na Renamo porque a Renamo apresentou um projeto muito claro. Votou na Renamo por indignação. Mostrar que vocês da Frelimo não nos respeitam nós como cidadãos. Olha, a zona nobre, eu cresci ali na Matola, numa zona nobre, que na época era difícil encontrar uma estrada buracada. Agora encontramos uma estrada remendada com cimento. E aparece alguém a dizer isso é científico. É interessante como as lógicas científicas estão a ser pontapeados de uma forma que eu não percebo aonde é que nós vamos. Há necessidade, Camilo, disse o Partido de Frelimo se reunir e corrigir algumas coisas que fez com que o povo se divorciasse do Partido de Frelimo. E agora eu acredito naquilo que o presidente aqui está a dizer. Aquilo foi dito por David Simão. O MDM nasce para promover a transformação social. Por isso nós vamos participar dos processos, vamos encontrar outros mecanismos de luta para que essa transformação social seja uma realidade. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no debate político. Sr. Comissário, obrigado pela sua presença aqui no debate político. Camilo da Silva, muito obrigado pela sua presença aqui no debate político. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos no próximo domingo com mais temas que marcaram a atualidade. A todos que nos acompanharam, feliz domingo. Até a próxima ocasião, se assim justificar. Boa noite.